O tema do Clube do Livro de hoje, então, é arco aórtico e suas anomalias vasculares. Eu sou Domitila Pereira Blanco Vieira, fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil. O nosso livro base é o livro do Talgueva. Os assuntos estão distribuídos entre o capítulo 22 e o capítulo 32. O primeiro tema, então, é sobre a coarctação da aorta. Então, a coarctação da aorta, essa imagem à esquerda, a gente vê o coração, né, a artéria pulmonar, a aorta em vermelho saindo, e uma região de estreitamento, que é justamente após a iminência da artéria subclávia à esquerda, é o estreitamento no istmo aórtico e sua junção com a aorta descendente proximal, onde o canal arterial se insere. Então, em azul, e aqui a representação do canal arterial. A incidência da coarctação de aorta, então, ela ocorre em 36 para cada 100 mil nascidos vivos, e ela representa 5 a 7% de todas as cardiopatias congênitas. E tem uma prevalência discretamente maior na população masculina, de 1 para 3 a 1,7 em relação à população feminina. Ela tem fortes fatores genéticos associados, principalmente uma forte associação com a síndrome de Turner, podendo ser encontrada cerca de 12% desses pacientes portadores. Tem uma forte associação também com a microdeleção do cromossomo 22q1, e existem evidências cada vez maiores, né, do risco familiar, de quando uma criança já apresenta coarctação, existe um risco maior de ter um novo filho também com coarctação de aorta, principalmente em crianças que também são portadoras de cardiopatias com obstrução da via de saída do VE, que a gente vai ver que está bem relacionado também à coarctação. Dentre outros espectros da coarctação de aorta, além dos congênitos, nós temos a arterite de Takayasu, que ela também evolui, embora seja por outro mecanismo, com coarctação da aorta, né? Ela é uma doença inflamatória da aorta, e as regiões em que aparece essa coarctação, esse estreitamento no íntimo, principalmente na aorta torácica média ou na aorta abdominal. E nos adultos, a gente pode também ter uma coarctação já por obstrução do lúmen da aorta por aterosclerose. Então, ambos cursando com esse espectro de coarctação, embora não seja adquirida. E as principais teorias são duas para que ocorra a coarctação. A primeira teoria é que dentro do útero, né, o fluxo sanguíneo intrauterino retrógrado, ele é reduzido, e a falta desse fluxo para a via de saída do ventrículo esquerdo, né, provoca o subdesenvolvimento do arco aórtico fetal. E a outra teoria é que nessa região do istmo ocorre a migração ou a extensão do tecido ductal para a aorta torácica fetal. Então, esse tecido ductal ele é completamente diferente do tecido nativo da aorta, e é nessa região que ocorre o estreitamento. Então, em neonatos, o desenvolvimento gradual da coarctação da aorta, ela é relatada durante o fechamento, pode ser relatada durante o fechamento do canal arterial. Então, é importante a gente acompanhar quando, naturalmente, na população neonatal, esse istmo, ele é reduzido. E após o nascimento, é importante refazer esse ecocardiograma, porque ele pode ocorrer após o fechamento do canal arterial. E os estudos histológicos demonstram que a circunferência do tecido ductal, circundando principalmente a porção justa ductal da aorta, embora o canal de estenose ele seja tipicamente localizado na porção distal do istmo, outros locais ou em vários outros locais também a gente pode encontrar. Por exemplo, bem adjacente à origem da artéria subclávia esquerda. Então, eu posso encontrar ele também em outros níveis. Aqui é a anatomia do arco aórtico. Então, em uma imagem que a gente pode observar em azul, a artéria pulmonar, o arco aórtico e os seus ramos supraórticos, né, artéria inominada ou tronco braquicefálico, bifurcando em dois ramos, na artéria subclávia direita e na artéria carótida comum direita. Então, essa porção entre o tronco braquicefálico e a artéria carótida comum esquerda, a gente chama de arco proximal. Após a iminência da artéria carótida comum esquerda até a artéria subclávia esquerda, a gente chama de arco distal ou arco transverso. E após a iminência da artéria subclávia esquerda, essa região a gente chama de istmo aórtico, e é justamente nessa região que o canal arterial ele se insere. E a partir dessa região nós temos a aorta descendente. Então aqui a imagem representação em 2D do ecocardiograma, e como é que nós fazemos
fazemos a aferição de toda a extensão do arco aórtico para poder classificar se eu tenho coarctação, se eu tenho hipoplasia. Então, independente da idade no diagnóstico, né, o segmento da coarctação da aorta, ele é caracterizado por estreitamento luminal dessa região, devido ao espessamento da camada íntima e média da artéria, né? E também eu posso encontrar hipoplasia nessa região e tortuosidade do arco aórtico. E nessa região é muito comum também a gente encontrar uma protusão endoluminal, né, que a gente chama de crista intimal média, ou shelf, ou prateleira, na região posterolateral. Aqui nessa região, onde está o point laser, eu tenho uma pequena protuberância, a gente chama de shelf. Então, um tecido também, ele está relacionado à coarctação. Geralmente, as pessoas costumam confundir com essa tortuosidade anterior da parede aórtica, mas ela é posterolateral. Então, o comprimento do segmento estenótico, ele varia, ele podendo ser, então, nessa coarctação mais segmentar, ou ele pode ser mais focal, né? E isso, a relação desse comprimento dessa região de estenose, indica, né, o tipo de abordagem que eu vou fazer para esse paciente no período neonatal, né? Se é possível ter toracotomia lateral esquerda, se é possível se é por esternotomia. Então, esse comprimento do segmento estenótico, ele varia dependendo do tipo da coarctação, do espectro de coarctação que essa criança apresenta. Então, a aorta, geralmente após a região estenótica, ela apresenta uma dilatação, e é uma característica comumente mais encontrada em crianças velhas ou em adultos. Então, uma dilatação pós-estenótica, né, após esse estreitamento. Em crianças mais velhas e adultos, a hipoplasia do arco aórtico ela já é menos comum. E o segmento da coarctação ele é geralmente discreto, e essa população, nas crianças mais velhas e adultas, elas desenvolvem sistemas colaterais que ligam, né, então, essa porção pré-coarctação à região mais distal. E por nessa população adulta, né, os sintomas eles se desenvolvem de forma mais tardia do que na população neonatal, justamente por causa desse sistema de colaterais, e o ventrículo esquerdo, ele desenvolve de forma mais tardia a disfunção, uma vez que eu tenho uma resistência muito grande pressórica, né, na via de saída desse ventrículo esquerdo, fazendo uma força pressórica grande contra essa obstrução. Então, em relação à morfologia e à classificação, os critérios de definição da hipoplasia. O que vai me diferir anatomicamente ou de parâmetro ecocardiográfico, que é hipoplásico, e o que é coarctação. Então, eu tenho que ter que o meu arco proximal, ele precisa ter 60% do diâmetro da aorta descendente. O meu arco distal, ele mede pelo menos 50% da aorta ascendente. E a região do istmo, então, ela é pelo menos 40% da aorta descendente. Se eu tiver um diâmetro mais reduzido em relação a esses parâmetros de referência, eu já caracterizo como coarctação. Já com esses parâmetros, eu caracterizo como hipoplasia. Em neonatos, tem um parâmetro que o arco transverso menor que 1 milímetro por quilo, eu posso caracterizar como coarctação, ou um Z-score, se ele é menor que menos 2 desvios padrão da média da população normal. Então, neonatal, eu posso utilizar esse parâmetro, e nos demais, medir essa circunferência do diâmetro. E por esse motivo, a fisiopatologia da coarctação no neonatal, ela depende, então, da gravidade do estreitamento aórtico, né? A taxa na qual essa coarctação progride, ela vai depender de vários fatores associados, dentre eles a persistência do canal arterial, a resistência vascular pulmonar e outras anomalias cardíacas associadas, que geralmente elas aparecem além da coarctação. Então, a carga hemodinâmica que eu vou impor nesse ventrículo esquerdo, ela se manifesta nas coarctações graves, ela vai se manifestar após o nascimento, à medida que o canal arterial se fecha. Então, à medida que o canal arterial se fecha, o meu ventrículo esquerdo ele vai fazer uma pressão muito maior para fazer com que esse fluxo, para mandar esse fluxo anterógrado adiante, né? E como resultado, o ventrículo esquerdo ele fornece todo o débito cardíaco, e o fluxo para a parte inferior do corpo, ela deve passar por esse segmento estenótico. E sob essas condições, ele enfrenta essa sobrecarga grande de pressão, e a parte superior do corpo vai apresentar uma pressão arterial aumentada, em contraste com a parte inferior do corpo, na qual a pressão sistólica é baixa, manifestando-se, então, assim, com uma amplitude de pulso reduzida nas artérias femorais. Quando essa coarctação ocorre proximal à artéria
subclave à esquerda, eu também posso ver uma discreta redução de pulso na parte superior do corpo. Mas também tem casos em que essa coarctação ela pode acontecer na iminência de uma artéria subclávea direita aberrante, quando ela sai da aorta descendente. E aí, a parte direita do corpo também, quanto a parte esquerda, elas vão apresentar a mesma saturação e as amplitudes de pulso também iguais. Então, os meus elementos chaves do ecocardiograma, como é que eu vou avaliar tudo isso? Eu vou ter que ver o fluxo, o Doppler pela essa aorta descendente, né, ao color Doppler pela essa aorta descendente. Eu vou ter que ver direitinho, estudar direito a anatomia, toda a anatomia do arco aórtico, a lateralidade dele é muito importante, porque eu posso encontrar outras malformações quando esse arco aórtico é à direita, principalmente na origem dos ramos supraórtico. Vou ter que estudar adequadamente o istmo aórtico e como é que é essa aorta descendente proximal. Eu vou avaliar também o gradiente de fluxo pelo arco transverso, né, que é o arco distal, e o local de coarctação. Também é importante avaliar, principalmente no período neonatal, o tamanho, a restrição e a direção do fluxo do canal arterial, que eles vão me indicar a gravidade dessa cardiopatia, né? Se ela é dependente, completamente dependente do canal arterial, dependendo da amplitude do espectro do grau de coarctação. E isso pode mudar também na ausência de um shunt da direita para a esquerda a nível atrial, quando eu tenho uma coarctação com o shunt intracardíaco, como uma comunicação interatrial, a saturação de oxigênio nas extremidades superiores, né, que é pré-ductal, é maior do que nas extremidades inferiores, que é pós-ductal. Isso vai caracterizar aquela cianose diferencial. Então, daí a importância do teste do coraçãozinho, né, em que eu faço aferição com o oxímetro pré-ductal e pós-ductal. E após o fechamento, nos casos mais graves, neonatal, do canal arterial, então esse ventrículo esquerdo ele vai começar a sentir essa repercussão, né? Vai aumentar a pós-carga, vou dilatar esse ventrículo esquerdo, ele vai ficar aumentado, né? E numa fase final do fechamento do canal arterial, mediante a coarctação, essa criança ela vai evoluir, né, com acidose metabólica por baixo débito, choque cardiogênico, então se tornando uma cardiopatia extremamente grave que deve ser corrigida imediatamente após o nascimento. Então, os elementos chaves, eu tenho que avaliar, por esse motivo, a função desse ventrículo esquerdo, a morfologia desse ventrículo esquerdo, né, e o tamanho da via, tanto da via de entrada quanto a via de saída, porque eu posso encontrar outras malformações como hipoplasia da válvula mitral, eu posso encontrar hipoplasia da via de saída do ventrículo esquerdo, a coarctação de aorta está associada à válvula aórtica bivalvulada, então eu posso encontrar uma estenose valvar, subvalvar também nessa região, daí eu preciso avaliar e colocar o fluxo gradiente por todas essas regiões. Preciso avaliar também a presença de shunt intracardíaco, a direção, o fluxo gradiente, se eu tenho uma comunicação interventricular, uma comunicação interatrial, o grau de estimativa de hipertensão pulmonar, né, as dimensões do átrio esquerdo, se eu tenho uma sobrecarga pressórica importante nesse ventrículo esquerdo, eu vou fazer de forma retrógrada com que essa pressão ela seja distribuída para o átrio, para as veias pulmonares, podendo chegar até a aumentar também por esse motivo a pressão da artéria pulmonar de forma retrógrada. Identificar outras anomalias associadas é muito importante, lembrar que ela também está associada, né, a essas malformações cardíacas, e lembrar que em adultos e crianças maiores é mandatório fazer exame de imagem complementar, ou uma ressonância, ou ressonância magnética, ou angiotomografia de tórax, arterial de tórax. Por quê? A janela ecocardiográfica desses pacientes, ela fica muito limitada. Então, o transdutor, quando eu coloco ele numa visão supraesternal, existe muita, além de ele ficar distante do arco aórtico, existe a interposição também de ar entre o meu transdutor e as estruturas que eu quero avaliar. E aí isso pode subestimar a minha imagem e os meus achados. Posso não conseguir alinhar corretamente o Doppler para avaliar fluxo, gradiente, né, dessas estruturas. Então, e aí na fase adulta, geralmente a coarctação de aorta ela é diagnosticada devido a algum problema do coração, como um sopro cardíaco, né, uma baixa amplitude de pulsos nos membros inferiores, que geralmente ele não é aferido, mas nas crianças maiores e nos adultos, eles costumam sentir dor, né, claudicação ao andar,
E nos casos adultos, geralmente ela acontece, o diagnóstico, além do sopro, por uma hipertensão sistêmica refratária ao tratamento convencional. Então, esses pacientes às vezes chegam com várias classes de antihipertensivo e quando a gente vai verificar coarctação de aorta. Nesses casos, a disfunção ventricular esquerda, ela ocorre de forma mais tardia, porque esses pacientes eles chegam a desenvolver colaterais sistêmicos pulmonares. E por essa pressão extremamente alta dos membros superiores em relação aos membros inferiores, eu posso também desenvolver aneurisma cerebral e esses pacientes eles podem cursar com acidente vascular cerebral, sendo algumas vezes o primeiro achado que me levam a suspeitar da coarctação de aorta. Então, são faixas, apresentações clínicas e espectros extremamente diferentes, né, na fase neonatal, nas crianças maiores e nos adultos. Em relação à avaliação ecocardiográfica, então, tem aqui, na minha imagem, a aorta descendente, um arco aórtico aqui com esse fluxo e um asterisco na região onde eu tenho o shelf, que eu falei para vocês, um arco aórtico à direita, né, com a artéria subclávia direita, artéria carótida comum direita, e a região de coarctação. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar o fluxo vindo da via de saída do ventrículo esquerdo e chegando nessa porção do istmo com o shelf, a gente percebe um turbilhonamento desse fluxo. Nessa outra imagem, então, no corte supraesternal, eu tenho o arco aórtico, eu tenho os ramos supraórticos, né? E aqui eu tenho a presença daquele shelf e a região de estreitamento de coarctação. Então, geralmente, essa região mais dilatada, após o nível de estreitamento, ela é mais compatível com crianças maiores e adultos. E aqui o fluxo turbilhonando, passando por essa região da aorta descendente. Então, nessa imagem, a gente pode observar aqui o átrio esquerdo, a aorta, aqui é a artéria pulmonar, a aorta descendente, então aqui é uma visão paraesternal, uma visão supraesternal, e aqui uma visão paraesternal mais alta desse mesmo paciente. Aqui onde está meu point é o arco aórtico hipoplásico. Então, olha só a desproporção desse arco aórtico em relação à artéria pulmonar. E aqui é a região de estreitamento, né? Então, eu vejo um fluxo passando desse arco aórtico, turbilhonando, e um fluxo anterógrado mínimo pela aorta descendente, né? Então, um canal arterial bem amplo. E esse fluxo mínimo é um fluxo, né, de baixa velocidade, da esquerda para a direita, através do ducto arterial. Então, o fluxo diastólico da esquerda para a direita indica menor pressão através do ducto arterial. E a gente viu, então, aquela direção do fluxo na aula do canal, da persistência do canal arterial. E essa outra imagem também, aqui eu vejo uma visão supraesternal, um arco aórtico, né? Então, aqui é a aorta, o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda, né? E a região de estenose e um arco aórtico todo hipoplásico. E aí a gente faz as medidas de diâmetros desse arco aórtico, uma região de dilatação após a região de estenose. Essa imagem, então, me dá como que eu consigo, se eu alinhar bem meu transdutor e colocar o Doppler na região de coarctação do istmo, sem pegar a região do canal arterial, para evitar a sobreposição do gráfico do Doppler, o fluxo através do istmo, ele é contínuo durante todo o ciclo, produzindo a característica de aparecimento aqui como se fosse desse escoamento diastólico. Então, eu tenho um fluxo de pico sistólico, né, com gradiente de 80, no ecocardiograma a gente indica fechamento e repercussão, quando esse gradiente pela aorta descendente é de 20 ou maior que 20, então aqui nesse caso é de 80, com uma velocidade aumentada de 4,3 metros por segundo. Então, é uma característica de uma coarctação com um canal arterial. E quando o canal arterial é restritivo e a função do ventrículo esquerdo está preservada, o pico do gradiente através dessa região de coarctação, ele é bem alto.
E a curva do Doppler mostra esse padrão serrilhado, em que ele não chega àquele fluxo trifásico, né? Ele não chega aqui na linha de base a negativar. Então, uma função sistólica preservada com esse pico sistólico bem alto, padrão contínuo, sem chegar a negativar até a linha de base. Então, o fluxo diastólico de baixa velocidade aqui na seta, com a variação respiratória através do istmo da aorta, ele é resultado da redução da pressão diastólica da artéria pulmonar devido ao canal arterial persistente. Então, ele me indica um canal arterial persistente, o fluxo, né, de bico sistólico, e diastólico aqui onde está a região da seta, quando eu vou encontrar. Já nesse caso aqui, que é mais grave, né, numa região de coarctação, então, aorta ascendente, aqui é a região de estreitamento do istmo e turbilhonamento, onde eu tenho um gradiente de 36, eu já não verifico aquele padrão do fluxo, né, diastólico aqui, indicando um canal arterial fechou e eu tenho os casos mais graves apenas o fluxo pico sistólico com esse gradiente de 36 e essa aceleração de 3 metros por segundo na aorta ascendente. Nesse outro caso, então, padrão de fluxo ductal na coarctação da aorta neonatal grave. Então, aqui na seta eu vejo a sístole, né? E aqui a diástole, quando eu alinho o meu transdutor, o meu Doppler, no canal arterial, né? No meio do canal arterial. Então, eu verifico que esse fluxo ele é bidirecional, com baixa velocidade com baixa velocidade, direção sistólica da direita para a esquerda e diastólica da esquerda para a direita, típico de uma coarctação aórtica crítica, então completamente dependente do canal, que nesse caso está patente. Então, aqui nessas imagens, eu também verifico na imagem a hipoplasia do istmo aórtico, né, em um paciente com persistência do canal arterial. Então, numa vista supraesternal, às vezes eu não consigo abrir a região do canal arterial. E como eu não consigo abrir a região do canal, às vezes eu posso não encontrar um shelf. Então, se eu olho para essa imagem, eu não consigo identificar em 2D ou jogando color uma região de estreitamento, de coarctação. Eu preciso angular o meu transdutor e aí eu consigo abrir melhor essa região, né? E aí nela eu vou colocar nessa imagem, então, alinhando o Doppler, eu verifico aquele padrão de fluxo, né, sistólico de pico de alta velocidade, né, e baixa velocidade, e a persistência aqui da diástole indicando um canal arterial patente. Já aqui, o Doppler colorido demonstrando, então, o desvio sistólico da direita para a esquerda, indicando um canal arterial patente, né? Dependente completamente essa região de polistenose do canal arterial. Então, na sístole e na diástole. Sístole e na diástole, num caso mais grave. E importante que é o início, a avaliação do meu fluxo pela aorta abdominal. Então, no subcostal, né, eu vejo a aorta em eixo longo e vou avaliar o Doppler por essa aorta. Daí eu vejo aquele padrão, né, que não é um fluxo pulsátil, é um fluxo contínuo de alta velocidade, demonstrando, então, né, uma coarctação grave na aorta abdominal. Então, são esses os fatores, né, e achados que me indicam avaliação ecocardiográfica, sinal de gravidade, repercussão hemodinâmica. E aí também eu posso encontrar alterações anatômicas, avaliações anatômicas na angulação desse arco aórtico, sem que isso signifique uma coarctação. Se eu fizer uma visão supraesternal, eu verifico, então, essa angulação, e às vezes as pessoas confundem com o shelf, que a gente viu que a localização dele é outra, e eu posso até encontrar turbilhonamento do fluxo por essa região, sendo que não, ao jogar o Doppler, eu não verifico o gradiente alto, né? Caracterizando apenas um arco aórtico angulado. A outro espectro mais grave da coarctação de aorta, que eles cursam com a mesma repercussão hemodinâmica, é a interrupção do arco aórtico. Então, a interrupção do arco aórtico representado aqui nessas gravuras é a descontinuidade entre os dois segmentos adjacentes do arco aórtico, né? Então, percebam aqui, existem 3 classificações: o arco aórtico, né, e os seus ramos, a artéria pulmonar e os seus ramos direito e esquerdo, e a interrupção completa
da continuidade desse arco aórtico, né, desde o arco até a aorta descendente, dependendo do nível, tem uma classificação e achados clínicos diferentes. E eu devo distinguir a interrupção do arco aórtico da atresia do arco aórtico. A interrupção não tem nenhuma continuação, tanto descontinuidade anatômica, não há neofibroso ou luminal, né? Já na atresia do arco aórtico, eu tenho essa continuidade anatômica entre os segmentos através de um cordão fibroso, mas o lúmen aórtico ele é completamente obstruído. Então, a prevalência da interrupção do arco aórtico de forma isolada ela é rara. Existe uma forte sucessão genética com a síndrome de George e velo cardiofacial, além de forte associação da microdeleção do cromossomo 22q1 com a interrupção do arco aórtico tipo B, que é a mais comum. Então, na classificação dela, na tipo A, eu tenho uma interrupção após a origem da artéria subclávia esquerda, né, em que a minha continuidade da aorta descendente ela é feita pelo canal arterial. Então, a parte superior do meu corpo, ela a parte inferior do meu corpo e a aorta descendente, ela é nutrida completamente pelo canal arterial, prevalência de 30% a 37%. Já no arco aórtico tipo B, após a origem da artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda aqui, então arco aórtico, tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda, aqui a artéria subclávia esquerda e o canal arterial nutrindo, então, toda a parte inferior do corpo. É o tipo mais comum, com a prevalência de 62% a 70%, né? O canal arterial irriga a artéria subclávia esquerda e a parte superior do corpo. Já em 50% dos casos, a artéria subclávia direita aberrante, ela pode ter origem da aorta descendente, distal à interrupção. E aí, nesses casos, a aorta ascendente ela vai irrigar os vasos da cabeça e não encontra o diferencial de saturação entre as extremidades superior e inferior do corpo. E na interrupção do arco aórtico tipo C, onde eu encontro nível mais alto, então muito mais grave, né, interrupção entre o tronco braquicefálico e a artéria carótida comum esquerda, então perceba a descontinuidade desse arco aórtico, a artéria pulmonar esquerda e o canal arterial, nutrindo toda a porção do corpo irrigada por esses ramos supraórticos, né, o canal arterial está suprindo a artéria carótida comum esquerda e a aorta descendente. Nessa imagem, então, nós vemos aqui num corte supraesternal, parado, né, um arco aórtico hipoplásico com os ramos, e aqui essa região hiperecogênica, eu não percebo a continuidade dele. Então, aqui a artéria pulmonar, a aorta descendente já nutrindo pelo canal arterial na interrupção do arco aórtico do tipo A. Aqui, então, ainda na interrupção do arco tipo A, uma imagem supraesternal com um Doppler colorido, demonstrando a ausência de conexão entre o arco distal e a subclávia esquerda. Então, perceba aqui que não há completa interrupção, não passa fluxo por essa região, né? Em fluxo laminar da direita para a esquerda, através do canal arterial, ele é visto, né? E o Doppler pulsado do canal arterial, mostrando, então, aquele padrão de fluxo cisto-diastólico, né, completamente dependente do canal arterial, com fluxo bidirecional. Aqui, então, uma vista external do tipo B. Então, eu tenho aqui o tronco braquicefálico, a aorta, né? Então, girando o meu transdutor, vou ver a artéria carótida comum, e seguindo essa artéria, eu não vejo, então, continuidade da aorta descendente. Eu já vejo, então, a artéria pulmonar do arco aórtico, a artéria pulmonar e a aorta descendente na interrupção do arco aórtico do tipo B. Então, aqui é outra imagem da interrupção do arco tipo V, por uma visão supraesternal, visualizando, então, a parte entre a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, e aí eu vejo que já é uma porção bem grande, né, entre a descontinuidade dessas duas extremidades da aorta. E nesse caso, a distância entre a parte proximal e a distal, ela chega a medir até 10 milímetros. A interrupção do arco aórtico tipo B, ela está muito associada ao desvio posterior do septo ventricular. Então, é muito importante, assim como na coarctação da aorta, eu avaliar, né, outras malformações, principalmente na via de saída desse ventrículo esquerdo,
Então, aqui é um corte subcostal, né, modificado do apical 4 câmaras, em que eu vejo o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e a via de saída desse ventrículo esquerdo com a minha aorta, né? Aqui, então, uma comunicação interventricular com esse desvio posterior do septo, obstruindo essa via de saída do ventrículo esquerdo. Então, nessa outra imagem, também a partir de uma visão do apical 4 câmaras, né, com uma comunicação interventricular, aqui é o ventrículo direito, a artéria pulmonar, e a parte esquerda toda hipoplásica, né, com uma hipoplasia mitral e hipoplasia aórtica. Desse mesmo paciente, então, para externar o eixo longo, eu vejo que, além da comunicação interventricular com desvio posterior, é uma aorta bivalvulada e o baixo fluxo pela via de saída do ventrículo esquerdo, né, e toda a região hiperplásica desse anel aórtico e região sinotubular e raiz da aorta. Então, outras malformações associadas ao arco aórtico, então, além da coarctação e da interrupção, são as malformações vasculares, né? São os anéis vasculares, que é um grupo de anomalias do arco aórtico que circundam a porção intratorácica do esôfago e da traqueia. Nessa representação aqui esquemática, ela demonstra as várias possibilidades do defeito de regressão da aorta primitiva com seus 6 pares de arcos, né? A aorta dorsal direita e esquerda. Então, aqui é a aorta. Quando não há regressão desses arcos aórticos, eu tenho a presença, né? O predomínio da arco aórtico direito, arco aórtico esquerdo, os seus ramos pulmonares e os canais arteriais bilateral. Então, essa aqui é uma representação esquemática quando não acontece a regressão desses arcos aórticos na fase embrionária, o que poderia acontecer se eles continuassem, persistissem até a vida adulta. Então, eles representam menos de 1% de todas as cardiopatias congênitas, podendo até ser um número subestimado, já que a maioria deles são assintomáticos. Os sintomas dependem do grau de compressão das porções das estruturas envolvidas. Então, os sintomas geralmente são disfagia, engasgo no neonatal, refluxo, né, dependendo do grau de compressão e da estrutura que eles estão fazendo essa compressão extrínseca. E no adulto, comumente encontrado por asma. Então, geralmente, crianças que têm asma refratária, de uma investigação que não se encontra a causa, pode ser um anel vascular comprimindo ali a traqueia ou algum bronquiofonte. Em relação à morfologia e classificação, eles são classificados em anel vascular completo, são estruturas vasculares anormais ou seus remanescentes. Eu posso ter, então, duplo arco aórtico, com arco aórtico à direita, com o ligamento arterioso, e no anel vascular incompleto, ou sling vascular, ou sling pulmonar, né, as anomalias que comprimem as estruturas sem formar um anel verdadeiro. Daí eu posso ter a origem aberrante da artéria do tronco braquicefálico, da artéria subclávia direita, ou artéria pulmonar esquerda anômala, formando um sling vascular, não um anel verdadeiro. Então, essa imagem de um anel vascular completo é um duplo arco aórtico. Ocorre a falha na regressão do quarto par braquial, direito e esquerdo, em 40% dos casos. No duplo arco aórtico, eu tenho uma dominância aqui à direita, o arco aórtico de dominância direita, que eu posso perceber aqui, o arco aórtico direito e esquerdo, ele é mais comum em 70% dos casos, e eu posso ter uma obstrução parcial ou atresia completa do arco aórtico esquerdo com um ligamento remanescente. Então, vocês percebem que aqui é a traqueia, o esôfago, e ele formando um anel vascular em torno dessas estruturas. Frequentemente é uma anomalia isolada e, mais raramente, ela pode estar associada com uma CIV, ou truncus arterioso, um canal arterial persistente, tetralogia de Fallot ou coarctação de aorta. O ecocardiograma ele é muito mais difícil de avaliar, porque são estruturas extracardíacas, então é mandatório na suspeição de anel vascular fazer exame de imagem complementar, mas nessa imagem eu posso perceber, então, numa visão supraesternal, em que eu quero abrir o eixo longo para ver aquela aorta em toda a sua extensão, eu vejo, então, aqui uma aorta
dois arcos aórticos, direito e esquerdo. E essa imagem mais hiperecogênica aqui no centro é a traqueia. Eu posso ter, então, um arco aórtico com dominância direita, aqui, né? E ou um arco aórtico com dominância esquerda. Então, percebam aqui a aorta, né? As estruturas traqueia e esôfago, e o anel e essas estruturas vasculares circundando, então, a traqueia ou esôfago, podendo provocar os sintomas de falta de ar, disfagia, refluxo nesses pacientes. Nessa imagem aqui, então, é um duplo arco aórtico já com colo Doppler, na visão supraesternal, tentando abrir a aorta em seu eixo longo, e eu verifico aqui, então, o fluxo com arco à direita e arco aórtico à esquerda. Já nos anéis vasculares incompletos, eu posso ter mais comumente a artéria subclávia direita aberrante, que é mais comum. Então, aqui eu tenho a aorta, um anel aórtico, e a artéria subclávia de origem aberrante aqui da aorta descendente, após a eminência da artéria subclávia esquerda, fazendo um trajeto retroesofágico. É uma anomalia mais comum, representando 0,5% da população geral, então pode ser muito subestimado essa estatística, porque ela é um achado na maioria das pessoas. Então, ela faz esse trajeto retroesofágico e, mais comumente, ela é isolada ou ela pode estar associada com a coarctação ou interrupção do arco aórtico. E nos pacientes portadores de trissomia do 21, ela tem uma incidência de 35%. Outra forma de anel vascular incompleto é a artéria nominada anômala com um arco aórtico à direita. Então, aqui eu vejo um arco aórtico à direita com os ramos supraórticos e aqui o tronco braquicefálico circundando, fazendo um trajeto retrotraqueal. Uma prevalência de 10% e comumente associado com comunicação intraventricular, geralmente é assintomático, e quando ele faz a compressão da traqueia, pode ter traqueomalácia ou estar associado à atresia de esôfago. Então, nessas imagens aqui, eu verifico num corte supraesternal um duplo arco aórtico, né, com a imagem hiperrefringente da traqueia ao meio, e aqui ao colo, como eu verifico essas estruturas, e um arco aórtico à esquerda e um arco aórtico à direita, formando uma imagem espelho. Então, quando eu vejo a alteração na lateralidade, quando eu não vejo esse ramo supraórtico, principalmente tronco braquicefálico, não se bifurcando nos seus ramos direitos, eu já tenho que suspeitar de anel vascular ou de origem aberrante de algum ramo de supraórtico. Porém, é muito desafiador ter esse diagnóstico ecocardiográfico, né, visto que são estruturas extracardíacas, muito distantes do meu transdutor. Essas foram as minhas referências. Obrigada.